Pense em um local com belezas naturais variadas. Isso é o Morro Gaúcho, um espaço localizado em Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, Brasil. Lá você encontra uma natureza exuberante em um ambiente com espécies nativas diversificadas. Trata-se de uma elevação basáltica proeminente situada ao norte do município, no distrito de Palmas, com acesso pela ERS 130 em direção a Encantado. Um dos principais cartões postais do Vale do Taquari, cuja vista panorâmica no topo do morro, a 559 metros acima do nível do mar, permite avistar cidades como Roca Salles, Colinas, Lajeado e a inconfundível curva do rio Taquari. O local é procurado para a prática de esportes como paraglider, escaladas, ciclismo e trekking. Parte do Morro Gaúcho é considerada área de preservação permanente. Quando você percorre a estrada que dá acesso ao Morro Gaúcho, você se depara com várias propriedades rurais ao longo do caminho. Em algumas há plantio de citros e também animais, mas se percebe com todo o destaque uma grande floresta em ambos os lados da via. Já a partir da metade do morro começa a descortinar-se um cenário fabuloso, uma paisagem muito linda para ser admirada pelos visitantes. E um dos fatos mais marcantes do Morro Gaúcho é a presença de indígenas da tribo Tupi-Guarani, fato que teria ocorrido entre o século XVII e XVIII, segundo pesquisa realizada por historiadores. O município de Arroio do Meio foi um dos primeiros que se interessou em pesquisar sítios arqueológicos relacionados aos indígenas. Na Casa de Cultura e no Museu Municipal daquela cidade encontram-se materiais para apreciação dos visitantes, que comprovam que o Morro Gaúcho era habitado por indígenas. Para conhecermos um pouco mais sobre esse período da história no município de Arroio do Meio, falamos com o professor universitário Sérgio Nunes Lopes. Sérgio, podes nos relatar um pouquinho sobre como iniciou essa pesquisa sobre os indígenas Tupi-Guarani na região do Vale do Taquari? Como se deu esse interesse? Pois é, as pesquisas voltadas às populações ágrafas, essas populações que não dominavam a escrita, que nem nós dominamos, elas são da competência de uma ciência chamada arqueologia. E aqui no Vale do Taquari a arqueologia vem desvendando, vem compondo um cenário que remonta a cerca de 10 mil anos antes do presente, né? E as pesquisas por aqui iniciam já nos anos 60 com um programa brasileiro, o PRONAP, né, um programa de arqueologia, que na época começava a se encaminhar e a se estruturar e a se expandir, porque antes essas pesquisas estavam nos grandes centros, né? E o Instituto Anchietano de Pesquisa, coordenado pelo professor padre, né, Inácio Schmitz, eles são jesuítas, e ele consegue lidar com tudo isso, né? Ele faz ciência sendo um padre e é uma das autoridades em arqueologia no Brasil. E aqui na região onde nós estamos, no Vale do Taquari, mais especificamente em Arroio do Meio, São Caetano, e depois aqui na Barra do Forqueta, onde o rio Forqueta, o arroio Forqueta entra no Taquari, ele foi localizando alguns sítios arqueológicos a partir de evidências que as pessoas foram entregando a eles, né? Porque nós estamos numa região em que temos uma terra argilosa e muitas fábricas de tijolos, por exemplo, né? Essa tecnologia que o homem branco, né, acabou desenvolvendo e criando e explorando economicamente na contemporaneidade
já estava por aí à disposição das populações que estavam aqui antes da gente. E por isso que essas mesmas pessoas que estavam ali nas suas olarias, nas suas lavouras, encontravam pequenos fragmentos de cerâmica quebrada, né, como a gente tem aqui na exposição no museu, e encaminharam isso para esse pesquisador. E esse pesquisador foi a campo, localizou sítios arqueológicos e fez, né, tirou os pontos, georreferenciou esses sítios, e alguns deles estão cadastrados, inclusive, no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Brasileiro, o IPHAN, né? E nós acabamos tendo, né, esse conhecimento acaba nos chegando, porque depois desses primeiros registros, nós vamos ter o próprio surgimento da Universidade do Vale do Taquari, que surge como faculdade, depois vira centro universitário, e agora, só recentemente, no começo dos anos 2000, a partir da instituição do curso de licenciatura em História na universidade, que vai se criar dentro da Universidade do Vale do Taquari o Laboratório de Arqueologia, coordenado pela doutora Nelly Galarci Machado, um espaço, inclusive, onde eu atuo, onde acabei fazendo minha graduação, depois saí, fui fazer mestrado e voltei a fazer o doutorado nesse mesmo laboratório. E esse laboratório retoma essas pesquisas que o Pronapa começou aqui nos anos 60, 70, e expandiu essas pesquisas. E aí a gente consegue delimitar ou aproximar, né, clarear um pouco mais. E isso a gente tem agora numa exposição aqui na Casa do Museu, já tratado didaticamente para a população que nos visita aqui, um pouco dessas pesquisas. Tudo isso está no ambiente hoje. E assim, o alimento deles era oriundo do plantio, de milho principalmente, mandioca, se dedicavam à pesca e à caça. Esse é bem interessante que tu colocas, porque a gente vai encontrar, e tem um artigo publicado sobre isso, inclusive lá no laboratório, a gente chama de restos faunísticos, fauna, né? Porque foi encontrado ossos de diversos animais, esses ossos parcialmente calcinados. É um jeito bonito de dizer, uma espécie de fazer churrasco, quando a gente faz churrasco lá, queima a pontinha ali da costela do boi e aquele osso acaba se preservando mais no tempo, no espaço. É isso mais ou menos que a gente achou, só que não ossos de boi, né? Com ossos de outros animais que compunham a fauna local. E esse material foi publicado, até ossos de peixes, a gente consegue achar isso ao peneirar o sedimento de uma escavação arqueológica. Então a gente tinha assim cucurbitáceas, né, que são essas plantas que dão baraço, como alguns tipos de abóbora, alguns tipos de batata, alguns tipos de milho, e tudo isso, né, sendo complementado pela pescaria e pela caça, que a região era abundante, né? No teu entendimento, a partir desse trabalho de pesquisa, eles nos influenciaram de alguma maneira com a cultura deles? Porque se sabia que década de 50, fim da década de 50, 60, se via muito no interior pessoas da etnia alemã, descendentes de alemães, falarem em termos que caracterizam a comunicação do índio, né? Depois o surgimento do gaúcho, que também tem uma mescla com tudo isso, e o surgimento de tropiadas, né? Absolutamente, o nosso cotidiano está atravessado por esses saberes, né? Ainda, e mesmo os imigrantes do século XIX que chegaram ontem aqui, os ítalo-germânicos, né? Temos um cotidiano muito intercambiado com esses saberes de outrora. Italianos e alemães tomam chimarrão, né? Quer dizer, é um manejo de uma erva, de uma tradição tupi-guarani, né? Sim. A própria língua, como tu bem colocaste, os próprios topônimos, que são os nomes dos lugares. A gente diz que vive no Vale do Taquari. A palavra Taquari é de origem tupi-guarani. Nós temos aqui em Arroio do Meio um bairro que se chama Aimoré. Aimoré é um povo, né? Uma das descendências, né? da ascendência dos povos de origem tupi-guarani.
e toda uma série de outros saberes, né? Como, por exemplo, eu fiz referência antes aos tijolos, às olarias que a gente tem, aos montes por aqui, que descobriram que nós temos um solo favorável para fazer tijolo. Antes disso, os tupi-guaranis já tinham descoberto que essa argila aqui era de qualidade, que podia fazer o seu mobiliário de casa, já que não tinha aí uma Tramontina, sei lá, ou alguma outra fábrica contemporânea de panelas, tinha que se virar ali no cotidiano, e essas pessoas então trouxeram esse saber. E esses utensílios, eles na sua maioria serviam para preparo de alimentos? Qual era a finalidade? Legal, tu está entrando numa situação bem específica dos colegas que estudam cerâmica. Eu posso te falar, ainda que não seja a minha especialidade, nós temos ali várias utilidades para essas vasilhas que tem. E isso vai depender um pouquinho da forma de como ela é por fora e por dentro decorada. As vasilhas maiores e muito maiores, a gente já achou inclusive com sepultamento, são urnas funerárias. As vasilhas de porte médio, elas serviam para resolver os problemas do cotidiano. Como nós falamos, a população tupi-guarani que chega por aqui há cerca de 2000 anos, já produz. E ao produzir um excedente, ela precisa estocar. E não tem outra coisa para estocar senão compor o seu próprio mobiliário. E aí essas vasilhas de porte médio. E existem vasilhas bem menores e mais densamente ornadas, são alisadas, são pintadas, que são vasilhas associadas, conforme a etnologia guarani, a rituais. Rituais que são dos mais variados possíveis, de cultos a deuses ou até rituais e quando eu falo deuses, a gente não pode pensar o deus cristão, eu falo no plural mesmo, né? Dentro da cosmologia guarani. Essas vasilhas ritualísticas serviam para grandes bebedeiras, né, daquele período, bebidas essas feitas a partir da própria maceração de coisas ricas em amido e tudo que... A mandioca principalmente. Mandioca e milho, né? Isso. O cauim, uma bebida feita a partir da fermentação do carboidrato ali, dos açúcares que estão naturalmente aí na natureza e que no seu processo das bactérias se apropriando gera álcool. Então dava para produzir ali bebidas alcoólicas ritualísticas, e as vasilhas de cerâmicas menores e mais ornadas eram utilizadas nesses rituais.